Olá a todos, esse é o nosso primeiro vídeo da série sobre depressão e eu queria explicar primeiro por que eu escolhi falar sobre depressão. A depressão é um transtorno muito comum na sociedade e é causa de muito sofrimento, de perda de qualidade de vida, de comprometimento das atividades da pessoa que está vivendo. E por que eu escolhi falar desses recortes, né? Depressão pós-parto, depressão na adolescência, na terceira idade e no final depressão e suicídio? Porque são fases que a gente vivencia na vida que naturalmente a gente passa por algumas crises, por algumas transformações e muitas vezes é difícil a gente identificar o que é típico daquela fase e o que é sinal de adoecimento. E a gente precisa conseguir identificar essas coisas para poder nos ajudar e ajudar quem convive com a gente e a gente percebe esse tipo de problema, tá? Então, para começar, nesse vídeo eu vou definir o que é a depressão. Né? O que é a depressão? Depressão não é igual a tristeza. Qual é a diferença, então? A tristeza ou humor deprimido tem uma intensidade e uma periodicidade menor do que a depressão. É esperado, no caso da tristeza, que isso passe ao longo do tempo. No máximo, sei lá, 6, 8 semanas, é esperado que a pessoa não apresente mais aqueles sintomas. A tristeza a gente consegue identificar com alguma clareza o que aconteceu para estar gerando aquele estado de tristeza. Por exemplo, o fim de um relacionamento, a perda de emprego, a morte de alguém, enfim, a gente consegue identificar de alguma forma qual foi o fator gerador daquele sentimento ruim. Na depressão, muitas vezes a gente não identifica. É muito comum, né, a pessoa deprimida ouvir: nossa, mas você tem tudo, por que você não está feliz? Não te falta nada. E é isso, gente, às vezes a própria pessoa não consegue identificar o que gerou aquela sensação nela. A depressão, ela é uma doença multifatorial, ou seja, são várias as causas que podem ser geradoras desse quadro. Tem causas hereditárias, biológicas, tem causas sociais, ambientais, psicológicas, físicas. Então, assim, é difícil a gente identificar uma causa única, né? Normalmente são vários os fatores que acabaram desencadeando o quadro, tá? Então, vamos lá, vamos definir quais são os principais sintomas de depressão, né? Segundo o DSM-5, que é o manual de transtornos mentais que o mundo todo segue, tá? Então, vamos lá. Na depressão, a gente tem tristeza, angústia, apatia, falta de motivação, falta de prazer nas coisas cotidianas da vida, irritabilidade, cansaço, fadiga, tem alterações de sono para mais ou para menos, alterações de apetite para mais ou para menos, tem alterações cognitivas muitas vezes. O que é isso? É desatenção, perda de memórias, de você não conseguir se lembrar das coisas direito, dificuldade de aprendizagem, dificuldade na tomada de decisão. Então, gente, cada pessoa, como vocês percebem, é uma variedade muito grande de sintomas e cada pessoa vai apresentar a sua maneira esses sintomas. Não dá pra gente generalizar, né? Nem todo mundo vai apresentar todos os sintomas e nem na mesma intensidade. O que vai distinguir um caso de depressão mais leve de um mais grave é a intensidade dos sintomas, o quanto que isso está trazendo de sofrimento e prejuízo para a vida daquela pessoa. Tá? Então a gente só costuma identificar os casos de depressão quando a pessoa já está lá naquele caso assim de ideação suicida. E não, a gente já tem condições de identificar as pessoas que estão com algum sintoma de depressão numa fase mais leve. E quanto antes a gente fizer uma intervenção, melhor é o prognóstico, melhor é o tratamento e mais rápido a pessoa vai se sentir melhor. Então procure ajuda, faça psicoterapia, busque ajuda médica, psiquiátrica. Depressão tem tratamento, a pessoa melhora efetivamente daquele quadro, porém a depressão é uma doença com alto índice de recorrência, né? A pessoa pode vir a apresentar mais de um episódio ao longo da vida. Tá? Mas isso não, eu falo isso muito para os pacientes, né? Você se trata de uma doença física, não quer dizer que você nunca mais vai ter aquele problema. Mas você passa a identificar, bom, eu não tô bem, eu não tô no meu normal, então eu vou buscar ajuda antes que isso se agrave.
tá? Isso que é importante. Sempre busquem ajuda profissional, gente. Eu trago para o universo da saúde física para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu quebrei uma perna, eu vou dar um jeitinho em casa, né? Vou amarrar minha perna aqui rapidinho e vamos ver se melhora. Gente, não façam isso, mas é isso que vocês fazem quando estão com algum problema de saúde mental, né? Eu tô com um transtorno mental, eu vou numa rezadeira, eu vou conversar com o vizinho, isso vai passar sozinho, enfim, uma série de fantasias que só adiam a tua chegada num profissional qualificado e só agravam o teu quadro, tá? Então procurem ajuda profissional. Sempre que sentirem que tem alguma coisa que não está no seu normal. Isso é o autoconhecimento que a terapia traz para a gente perceber que, gente, eu não sou assim, né? Eu não sou essa preguiçosa toda. Eu não sou essa pessoa que tá tão alterada, que vive nervosa, né? Que tá sempre irritada. Então procurem ajuda ao identificarem essas alterações em você, tá bom? Acho que é isso. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários, eu respondo. E, enfim, espero que gostem, tá? Até o próximo vídeo.